Oi gente, tudo bem? Eu voltei pra segunda parte desse vídeo do Arrume Fala. Se você ainda não viu a primeira parte que eu falo sobre como escrever um livro, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Tinha me esquecido completamente de que eu tenho rinite, então eu tô com uma alergia bem atacada agora. Se eu ficar fungando meu nariz, vocês me perdoem, eu vou tomar o remédio agora e logo deve melhorar. Meu olho tá coçando muito também. Como eu tô arrumando tudo, o armário, nossa, meu olho tá coçando demais. Então eu vou tomar meu remédio. E, e aí a gente já começa. Vida real, gente. Vida real é isso aí. Se eu ficar espirrando, fungando, vocês já sabem, né? Bom, acho que agora eu consigo falar. A parte mais difícil eu já fiz no vídeo passado, que foi essa parte do armário, que tava uma zona, né? Agora tá tão arrumadinho, tô tão orgulhosa. Sério, gente, tava precisando. Então, como essa segunda parte do vídeo, né, de como publicar um livro, também tem menos coisa pra falar, eu acabei deixando essa segunda parte, que é mais fácil, esse outro armário que vai ser, eu acho que vai ser mais fácil, pra gente falar um pouco sobre como publicar o seu livro. Se eu tiver com o olho meio fechado assim, gente, é porque eu tô com a rinite bem atacada, tá? Peço desculpas pela minha aparência, mas queria muito gravar esse vídeo pra vocês e aproveitar esse momento, porque eu sei que vocês gostam de Arruma e Fala. Quando eu parei de fazer, teve gente que ficava pedindo, então vou aproveitar esse momento, mesmo que toda cheia das alergias, pra poder mostrar pra vocês, pra bater esse papo com vocês sobre publicação. Eu vou começar virando a câmera. A minha janela fica bem aqui atrás, então eu vou ver, eu vou demorar um pouquinho pra aparecer, porque eu vou ver como vai ficar a iluminação e tal, e a gente já começa a falar e a organizar. Eu tive que colocar vocês em cima da cama pra vocês poderem ver a organização também, porque senão vocês só iam ficar me vendo. Deixa eu fechar mais aqui a cortina. Acho que talvez melhore um pouquinho, né? Senão vocês só iam ficar me vendo falando, não iam ver enquanto eu organizava. Vou tirar esse mancebo daqui também. Isso daqui é um problema na minha vida, gente. Meu Deus do céu. Ai, que negócio pesado. E bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre como publicar um livro. Eu vou começar falando sobre as minhas experiências. Na verdade, assim, o que eu conheço também do mercado editorial, né? Ser autor no Brasil é uma coisa muito difícil. O nosso mercado editorial é bem fechado mesmo. Principalmente porque a população brasileira não é leitora, infelizmente. Por mais que a gente veja muitos booktubers, muitos IGs literários no Instagram, nem se compara a quantidade de pessoas do nosso país. Então, infelizmente, o nosso público é muito limitado. E como a gente fala a língua portuguesa, que não é uma língua muito falada no mundo, fica mais difícil a publicação também. Porque, por exemplo, se nós falássemos inglês, mas não fôssemos uma população leitora, quantas outras pessoas no mundo não falam inglês? Então você conseguiria atingir um público mais facilmente, sabe? Mas tudo bem. De qualquer maneira, a gente tem que aprender a trabalhar com o que a gente tem, porque quem gosta de escrever, tem o sonho de escritor, tem que ter alma de que não desiste fácil, sabe? Não é um caminho fácil, mas nada se compara à sensação de pegar o seu livro na sua mão, ou ver a capa do seu livro lá com o seu nome. Gente, sério, nada se compara. Então vamos falar sobre como publicar um livro. No Brasil, existe atualmente, pelo que eu conheço, 4 maneiras de você publicar livro. Vamos começar falando sobre a maneira tradicional, que é quando você envia o seu livro original para uma grande editora. Exemplos de grandes editoras: a Record, Intrínseca, Rocco, Arqueiro, essas editoras, sabe? A Gutenberg, que se eu não me engano já é outro selo da Record, né, eu acho. Enfim, essa é a maneira tradicional em que você envia o seu original para eles e alguém da editora vai ler e vai decidir se o seu livro tem um potencial comercial ou não. Porque, gente,
Hoje em dia, principalmente porque nós temos um público mais limitado, o livro tem que vender. Às vezes um livro é muito bom, mas ele não vai atingir um público muito significante. Então, as editoras optam por não publicar o livro. Porém, nós todos sabemos que estamos no meio de uma crise literária muito grande. Então, as editoras tradicionais estão cada vez menos publicando livros. E cada vez menos publicando livros nacionais, infelizmente. Então, além de tudo isso, quando você tenta uma publicação da maneira tradicional, você pode demorar assim meses para receber uma resposta e você pode sequer receber uma resposta. Você tem que dar uma média aí de 6 meses a 1 ano. E caso um e-mail não chegue para você falando que o seu livro foi aprovado, muito provavelmente você não passou. Então, para quem quer publicar, sim, com mais rapidez, né, que é pôr o livro logo no mercado, a maneira tradicional hoje é bem difícil, gente, tá bem difícil. E não é legal, não é bem visto entre as editoras você mandar o seu original para várias editoras. Você teria que fazer uma pesquisa sobre qual editora publica mais o tipo de gênero do seu livro, qual editora você acredita que daria uma chance pro seu livro, esse tipo de coisa, né? Porque não adianta nada você mandar um livro de biografia para uma editora que publica fantasia. Sabe o que eu quero dizer? Então, tem que prestar muita atenção nisso também. Por isso, eu, particularmente, sequer tentei publicar pelo meio tradicional. Por quê? Porque eu sabia que seria um processo muito demorado, é um processo muito frustrante. Poderia ser que tivesse dado certo? Sim. Mas a espera é muito grande e o retorno é muito longo, demora muito pra vir, sabe? Nossa, olha, eu tomei remédio e já tá parando de coçar meu olho. Esse remédio é muito bom. Então, existe o meio tradicional, mas não foi esse pelo que eu optei, tá? Outro meio de publicação no Brasil, se o seu intuito é fazer o seu nome crescer para atingir um meio de publicação tradicional, por exemplo, plataformas de escrita online que fornecem gratuitamente para leitores as suas histórias. Um grande exemplo é o Wattpad. E assim, gente, não tenham preconceito. Eu sei que às vezes a gente quer fazer o dinheiro e tal, mas não tenham preconceito em relação ao Wattpad. Por quê? Quem conhece After, né, que era uma fanfic da Anna Todd, sabe que After era uma fanfic publicada no Wattpad. Ela vendeu milhões de cópias depois que o livro foi publicado em forma de livro. E o livro dela foi adaptado para os cinemas e a sequência desse filme já está aprovada, já está começando a ser produzida. Então, gente, assim, é uma grande oportunidade para você fazer o seu nome. Não tem retorno financeiro nenhum. Não. É uma oportunidade para fazer o seu nome. Você pensa em publicar inicialmente para fazer dinheiro, realmente o Wattpad não vai te atender. Mas, de qualquer maneira, essa plataforma te cria muita visibilidade. Então, esse é o segundo meio, né? Não existe só o Wattpad, tá, gente? Tem algumas outras. Só vocês pesquisarem na internet que vocês encontram. Existem várias plataformas de escrita atualmente. Dá mais oportunidade ainda, né? Porque o terceiro meio que vocês podem publicar um livro é através da autopublicação, que foi a maneira que eu encontrei para publicar Bad Reputation, que é o meu livrinho lindo. Você não conhece? Deixa eu pegar ele pra vocês verem. Bad Reputation eu encontro esse meu livrinho aqui, gente, com essa capa que eu acho muito maravilhosa. Eu amo. Se você ainda não tiver comprado, eu vou deixar os links aqui embaixo pra vocês comprarem, tá? Se quiserem comprar direto comigo, eu faço um autógrafo bem bonito, um preço bem legal. Então, me chamem pra vocês comprarem meu livrinho. Então, o que é autopublicação? A autopublicação é quando o autor decide investir na publicação dele. Ou seja, ele meio que patrocina a publicação do livro. Existem diversas editoras por aí que fazem esse trabalho. A minha editora é a Editora Coerência, uma editora de autopublicação. Então, como funciona? Você vai enviar o seu livro para análise. A análise, pelo menos da Editora Coerência, é super rápida.
Eu recebi uma resposta muito rapidamente, eu acho que não foi nem 3 dias. Eu já recebi a resposta. Sério, foi muito rápido mesmo. E aí, o que acontece? Eles vão passar pra você um orçamento. Quanto ficaria a publicação do seu livro, incluindo, geralmente se inclui a capa, revisando o livro, a preparação, a divulgação. A Editora Coerência também faz um evento de lançamento pro autor, o que é muito legal. Aí eles te mandam um orçamento de acordo com algumas opções de tiragem. Tiragem é a quantidade de livros que o seu livro vai ser publicado. Meu livro, por exemplo, ele tem uma tiragem de 500. Então, existem 500 Bad Reputations produzidos e impressos atualmente. Alguns estão comigo, alguns estão com a editora e alguns estão com os meus leitores maravilhosos. Essa é uma boa maneira para quem quer jogar o nome no mercado, ter um livro impresso. E é uma maneira mais rápida, vocês viram como eu falei pra vocês. O meu processo com a Editora Coerência começou em outubro. Acho que em outubro do ano passado, de 2018. Acho que foi isso. O meu livro foi impresso, ele já estava impresso em fevereiro de 2019. Por conta de alguns eventos que eu tinha e compromissos pessoais, o meu lançamento acabou sendo só no começo de abril. Mas foi tudo muito rápido, vocês veem, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro o livro já estava impresso. Então foram assim, um processo de 5 meses, que é menos que o tempo que geralmente uma editora tradicional leva para responder se o seu livro foi aprovado ou não. Não é um investimento pequeno, é um grande investimento, mas é uma grande chance que você tem de começar a ser vista, porque só o fato de você ter um livro físico com o seu nome já chama muito mais atenção do que um livro em e-book, por exemplo, tá? Então esse é o terceiro tipo de publicação que vocês podem fazer. E por fim, o último meio de publicação que tá fazendo bastante sucesso hoje em dia é o famoso KDP, que é o Kindle Direct Publishing, eu acho que é esse o nome. Que é aquela plataforma da Amazon que permite que você publique os seus livros em forma de e-book. Que é muito legal, te traz um retorno financeiro. Se você divulgar bastante o seu livro, você pode ter retorno financeiro. Também tem o livro, dependendo do esquema que você fizer lá no site do KDP. O livro pode ir para aquele Kindle Unlimited, que é uma plataforma criada pela Amazon também, né? Tipo um sistema de assinatura, que as pessoas podem ler os livros de graça. Aí o que acontece? Você não ganha mais, você ganha leitores, né? Porque o seu livro vai estar lá disponível de graça. E muitas pessoas assinam o Kindle Unlimited, vão acabar lendo, vão acabar conhecendo por lá. Então, essa é a quarta maneira, que teoricamente é a maneira mais que você menos gasta e que te possibilita retorno. Então eu vou fazer um resumão. O Wattpad, você não gasta nada, mas não tem retorno financeiro nenhum. A publicação tradicional, algumas editoras tradicionais também pedem um investimento por parte do autor, tá? Isso vai depender da editora, vai depender do seu livro, vai depender de muitas coisas, na verdade. Isso não tem como saber. Mas geralmente é a que dá maior retorno financeiro, só que é a longo prazo. Bem a longo prazo. A autopublicação é a maneira que você, às vezes, consegue o retorno do seu investimento, mas o seu nome cresce de maneira mais rápida. E a publicação pelo Kindle Unlimited, pela plataforma do Kindle, da Amazon, é a maneira que te traz retorno financeiro mais rapidamente, se você fizer uma divulgação legal, as pessoas gostarem do seu livro e começarem a divulgar também, tá? Então essas são as 4 maneiras de publicar um livro. Agora vamos ao processo de publicação. Antes de eu começar a falar essa parte, eu vou também dar um gás aqui rapidinho, porque ainda tem bastante coisa pra fazer, e a gente já volta a se falar. Então vamos lá.
gente, nem acredito. Eu achei que ia demorar muito mais. Felicidades. Vamos lá. Vamos continuar, então, falando sobre a questão da publicação. Quem assistiu o último Arruma e Fala viu todo o processo de escrita, né? Então, o processo de publicação, ele continua a partir do fim do processo de escrita. Se você não assistiu o primeiro vídeo, corre lá pra assistir, porque vai te ajudar muito. Então, a primeira coisa que você pode fazer, pra você se sentir mais seguro também em relação à sua publicação, você pode conversar e meio que contratar um leitor beta. O que um leitor beta faz? O leitor beta, ele vai ser responsável por ler o seu livro e falar se ele tem um potencial comercial ou não. O seu livro, ele vai ser vendido, ele tem uma história legal, ele tem um ritmo legal, dá pra trabalhar em cima dele pra ele ser um bom livro publicado? Então esse leitor beta, ele vai te dar essas informações, ele vai tipo fazer uma resenha crítica sobre o seu livro, sabe? Existem alguns leitores betas que fazem o trabalho de graça, né? E tem alguns leitores betas que são pagos. Eu faço o serviço de leitor beta, tá? Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo. E aí vocês podem conversar comigo, porque eu faço serviço de leitora beta. Aí o leitor beta, ele vai te falar um prazo, né? Tipo, vou terminar seu livro em tantos... Ele vai ver o número de páginas, falar, leio em tanto tempo... E aí ele vai voltar te mostrando os pontos positivos, pontos negativos, coisas... Se ele acha que vale a pena você investir na publicação dessa história. Então, procure como leitor beta, não uma pessoa como, por exemplo, a sua mãe. Porque a sua mãe, ela pode até apontar alguns pontos negativos da história, mas ela é a sua mãe, sabe? Então ela com certeza vai encher a sua bola. Procure uma pessoa que vai ser sincera com você. Porque não adianta nada a sua mãe falar que o seu livro é incrível e no final ele não ser, sabe? Então, procure um leitor beta que não seja, tipo, alguém que vá te dar uma opinião influenciada por conta de quem você é. Entendeu? Pra entender? Aí, depois de você fazer essa questão do leitor beta, o que você vai fazer? O leitor beta falou, legal, arruma só isso e isso e vai. Vai com tudo. Aí você vai procurar um meio de publicação. Foi aqueles meios de publicação que eu já falei pra vocês no começo do vídeo. Agora vem a grande questão, né? Vocês vão escolher a maneira que vocês vão querer publicar o livro de vocês. Se você optar por uma coisa do tipo assim, publicar o livro no Kindle Unlimited, por exemplo, o que vocês precisam fazer? Procurar um revisor de texto, um preparador e revisor de texto. O preparador de texto, ele vai realmente preparar o seu livro para ser publicado. Porque às vezes a gente escreve algumas coisas da maneira como falamos. E isso não tá correto, né? Na publicação de um livro, nem sempre a gente vai usar o nosso linguajar de fala mesmo, sabe? É o que a gente usa durante a fala, porque não cabe, entendeu? Por mais que seja um livro em tom informal, algumas coisas precisam ser diferentes do que a gente fala. Então, esse preparador, ele vai arrumar algumas das suas frases que estiverem mal construídas, esse tipo de coisa, vai verificar aqueles problemas de linearidade que eu comentei com vocês lá no primeiro vídeo, né, em que eu falo sobre a escrita e tudo mais. E depois o revisor vai verificar a questão de gramática, pontuação, ele vai revisar o texto para ver se tem algum erro nessa parte, tá? É basicamente isso. Aí, se você for optar por essa maneira em que você meio que corre atrás de tudo, aí você também vai ter que procurar um diagramador, que é a pessoa que monta o livro da forma como a gente vê, sabe? O número de páginas, o nome do capítulo, esse tipo de coisa. E você vai ter que procurar um capista, que é uma pessoa que cria uma capa pra você. Gente, eu sei que dá pra fazer capa no Photoshop e tal, mas se você não for muito bom no Photoshop, procure um capista. Sério. Porque um capista, ele, além dele já ter essa experiência com capas, eles têm alguns macetes muito legais. Eles conseguem construir capas, tipo assim, você fala assim, eu quero uma capa com uma menina, um menino na capa, a menina é ruim. Eles fazem uma capa fora do que, muito além do que você imaginava, sabe? Às vezes a gente tem uma coisa na nossa cabeça que a gente fala, nossa, vai ficar muito lindo, vai ser do jeito que eu quero e tal. Mas eles conhecem outras coisas, outras ferramentas e têm muito mais noção de arte do que a gente.
Então, eles acabam fazendo capas muito maravilhosas. Então, parem e escutem a opinião de um capista. É importante, vai ajudar muito. Porque não adianta falar que ninguém julga um livro pela capa, porque isso é mentira. Muitas pessoas julgam um livro pela capa, sim. A capa faz diferença. Então, é bom você procurar um bom capista. Quando você publica o seu livro pela Amazon, a Amazon meio que já cria um registro do seu livro, né? Não sei se vocês já ouviram falar em ISBN. ISBN é meio que o RG do livro. E se você vai publicar de maneira física, você precisa ter esse RG do seu livro. Você tem que fazer o registro do seu livro no seu nome, né? Por conta de direitos autorais também. Isso não é difícil de fazer, tá, gente? Vocês encontram esse tipo de informação na internet. Joga na internet aí. Como registrar meu livro, como criar um ISBN, que vai ter um monte de lugar ajudando, tá? Não é difícil. Algumas, quando você publica de maneira tradicional ou com autopublicação, no caso da Editora Coerência, por exemplo. Eles que fizeram esse processo, pra mim, eu não precisei me preocupar em relação ao ISBN, porque foi a editora que fez. Então, assim, ter esse respaldo da editora, trabalhar com uma editora é muito mais fácil do que caminhar sozinho, gente. Muito mais fácil, porque a editora também já tem os meios de divulgação dela, já tem o público dela, sabe? Eu uso muito a Editora Coerência como exemplo porque foi a editora onde eu publiquei o meu livro, tá? A Editora Coerência, por exemplo, tem, assim, 40 mil inscritos no Instagram. E é um número muito grande, é um número forte para atingir leitores, né? Então, querendo ou não, faz sim a diferença, entendeu? Você começar sozinho do que você estar com o respaldo de uma editora. Então, o que você tem que medir, né, na questão das publicações? O que é melhor para você, o que cabe no seu bolso, qual é o seu objetivo principal, se é fazer dinheiro logo de uma vez, ou se o dinheiro dá pra esperar. Eu trouxe vocês aqui pra baixo agora, porque eu vou... tá vendo essa pilha aqui, ó? Essa pilha aqui é a minha pilha de TBR, da minha... Ai, como é o nome? Esqueci. Da minha maratona de férias. Se você não dá uma organizada aqui agora. Bom, gente, dei mais um gás aqui. Tá praticamente tudo organizado já. Tem alguns documentos, alguns papéis que ficam ali mesmo. Faltam pouquinhas coisas agora. E eu acho que era basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre publicação. Eu acho que a parte de publicação, em alguns aspectos, era mais simples do que a escrita. Em outros aspectos, era mais complicada do que a escrita. Que não é um processo que depende só de você, né? Mas são basicamente esses meios, são pelo menos os meios que eu conheço. Se tiver algum outro, caso eu descubra alguma outra maneira, eu vou avisar vocês. Claro que se vocês ficarem de olho em algumas editoras, assim, às vezes rolam alguns sorteios ou concursos. Na verdade, sorteios não, né? Alguns concursos de publicação. Então, uma dica que eu dou pra vocês é: continuem trabalhando no livro de vocês. Tenham sempre uma publicação. Coloquem como foco ter uma obra completa, caso você dê a sorte de encontrar um concurso, você pode se inscrever e acabar ganhando a publicação do seu livro, né? Isso também existe. É uma outra maneira de publicar, vai. Então, trabalhe bastante no seu texto, deixe ele bem legal. Acredite no potencial da sua história, mas ao mesmo tempo seja realista, né? Se você escreveu, você gosta muito da história, mas você sabe que não vai agradar muito o público, você pode colocar só em alguma plataforma online, tipo o Wattpad, né, caso você queira que o livro seja publicado de alguma maneira, ou você guarda esse livro pra você. Então, assim, seu nome lá, né, então tenha certeza de que você tá criando uma história que você acha que alguém vai gostar além de você, sabe? E é basicamente isso, eu meio que terminei o meu armário, acredito eu. Tem algumas coisas em cima da cama ainda, mas
Elas não fazem parte do armário, só elas vão lá pra cima, sabe? Tipo no bagageiro. E é isso, vou mostrar pra vocês, né, já que eu fiquei tanto tempo arrumando este armário, vou mostrar pra vocês o resultado. Peraí, deixa eu pegar vocês. Então, eu sei que tem alguns lugares que parece que não tá arrumado, mas acredite, está. É porque ele tem muito papel, mas eu não vou mexer nisso agora. Então, eu organizei todos os meus sapatos, tava a maior zona aqui, os livros da TBR estavam aqui embaixo. Eu organizei aqui, que também tem bastante papel, por isso não fica tão organizado. Mas todas as coisinhas já estão no seu lugar, jaquetas, vestidos, camisas, calças e sainhas. Então, esse lado é um lado mais feinho mesmo, não tem como deixar ele muito bonito. E aqui desse lado ficou bem bonitinho. Os casacos eu consegui organizar pela primeira vez, não sei como, acho que deve ter um monte de casaco pra lavar, certeza. As blusinhas eu arrumei por cor. Aqui ficou bem arrumadinho também. Aqui tem o meu corta-vento, eu acabo deixando ele aqui. Aqui tem, tipo, malinhas, blusa de manga comprida. As blusinhas, eu vou só colocar isso daqui pra dentro. As blusinhas não tá, tipo, 100% arrumado, mas é o máximo que eu consigo. As calças, e ele tem roupa do meu namorado, tem roupa de academia, tem shorts jeans. Arrumei todas as gavetas, as de sutiã. A de calcinha e meia foi a única que eu não arrumei. E nem vou arrumar porque, ó... Zero condições, gente. Não sei, não consigo. A de camiseta, que também tá bem mais arrumada perto do que tava antes. E a de pijaminhas. E estou muito satisfeita, porque eu achei que ia demorar, tipo assim, o triplo do tempo que eu demorei. Tô muito feliz, gente. Me senti muito orgulhosa. Então é isso, gente. Esse foi o Arrume e Fala de hoje, parte 2, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero muito ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, conversar comigo, manda aqui nos comentários que eu respondo. Pode me falar comigo lá pelo meu Insta, que é o @abriuplanob, ou @livrosbrunafazio, que é sobre os meus livros, as minhas obras. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixa o like aqui embaixo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal pra receber novos vídeos sempre que eu postar também. E não esqueça de comprar meu livrinho, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!